Saudação internauta, mais um vídeo aqui. Hoje estaremos comentando o capítulo 5 de Mateus, da nossa série. No vídeo anterior comentamos o capítulo 4, e aí passamos pela parte da tentação de Jesus. Passamos um pouquinho ali quando Jesus soube que João estava preso, né? Então, Jesus ali, o retorno de Jesus à Galileia, e aí o momento que Jesus está ali, por exemplo, ele começa a dizer, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E o capítulo 4, né, ele vai finalizar no versículo 25, onde ele vai estar ali junto com a multidão. O capítulo 5 de Mateus, deste evangelho, ele vai iniciar com o verbo dizendo, vendo Jesus a multidão. Então, quando Jesus observa toda aquela parte da multidão, né, então ele vai subir ao monte. Essa parte de subir ao monte, por exemplo, alguns pensam que tem uma relação direta com aquilo que aconteceu com Moisés, quando ele subiu ao monte, né, o cume do monte, né, e aí recebeu a lei do Senhor, toda aquela instrução, né. Alguns comentaristas também, famosos do Novo Testamento, não gostam muito dessa ideia, exatamente porque o que você encontra ali em Mateus não é exatamente um monte, o cume, como se fosse o pico do Everest, né, a parte mais alta da terra, mas apenas uma elevação. Então, naquele momento, Jesus se eleva. Até mesmo no livro de Mateus, você encontra locais específicos que Jesus subiu ao cume, realmente é um local muito alto ali, com um discípulo e em particular. Naquele caso ali em Mateus, você não vê essa questão acontecer. O que você observa claramente é que ele apenas está num local mais elevado, tá? Então, essa parte que vai introduzir o capítulo 5, né, é um capítulo muito difícil de ser comentado, porque ele tem muitas lições, muitos detalhes. Então, essa parte ali do capítulo 5 é aquilo que está dentro ainda daquilo que chamamos de ministério público de Jesus, iniciado lá no capítulo 4 ali, né? Então, a partir do momento que Jesus disse, ele se apresenta à multidão, né? Ele diz, arrependei-vos que é chegado o reino dos céus. Então, ali ele aparece publicamente. Então, essa parte está dentro desse tipo de ministério, o ministério público de Jesus. E aí, toda essa parte, aí vai aparecer exatamente o primeiro grande sermão, né, de Jesus, né, a primeira palestra, ensinamento ali gigante. Isso é chamado de Sermão do Monte, né, como alguns observam. Essa parte do Sermão do Monte ela é encontrada, por exemplo, em Lucas também, majoritariamente em Lucas, um pouquinho menor do que Mateus. Por exemplo, Mateus usa aí 111 versículos para comentar esse tal do Sermão do Monte, que em Mateus vai desde o capítulo 5 até o capítulo 7, né, terminando ali no versículo 29 do capítulo 7. E em Lucas, por exemplo, o Lucas usa apenas 20 versículos para falar de toda essa questão aí. Então, Lucas, como está uma pegada um pouco mais voltada para os pobres, os humildes, às vezes ele troca alguns termos ali, e esses termos que talvez em Mateus significam uma coisa, em Lucas tem uma leve inclinação para essa questão dos pobres, principalmente quando ele fala aí dos pobres de espírito, e faz alguma crítica em relação aos ricos também. Então, essa parte do Sermão do Monte, quando Jesus fala ali em Mateus capítulo 4, versículo 17, basicamente que arrependei-vos, então a partir desse discurso de arrependimento, ele vai introduzir exatamente uma espécie de ética do reino. Então, essa parte aí que Jesus vai comentar, né, Mateus ali usa essa passagem exatamente para cumprir os seus objetivos dentro dos objetivos do seu livro, né? Então, essa parte do Sermão do Monte é exatamente baseado na ideia de que o reino está próximo. E aí vai responder exatamente quais são as leis desse reino, por exemplo, qual a relação desse reino, a relação com a lei de Moisés, por exemplo, né? Isso aí é um ponto importante que vai ser discorrido aí no capítulo 5, e o que fazer para entrar nesse reino também, e que tipo de pessoas devem pertencer a esse reino. Então, e isso está envolvido exatamente esse grande sermão de Jesus, a ideia do caráter, o dever e também as atitudes e perigos, né, que estão envolvidos ali a questão do discípulo. Então, essa é uma parte muito, muito importante que nós vemos no livro de Mateus, nesse capítulo 5, né, um capítulo que envolve muito uma questão de ética e exatamente tem uma discussão muito grande em cima desse capítulo para saber o que realmente significa cada coisa, né. Então, claramente aqui você não teria uma ética que seria aplicada a todo mundo, uma ética geral, mas a ética claramente está relacionada àquele âmbito do reino, né? Então, aquelas pessoas que estavam comprometidas com o reino são as pessoas que estão exatamente comprometidas são apanhadas no âmbito de toda essa parte da ética aí. Então, é basicamente isso o ponto inicial.
Alguns comentaristas sugerem que aqui você teria exatamente um modelo, uma constituição desse reino. Alguns outros comentaristas também supõem que você tem um modelo de salvação aqui no capítulo 5, tá? Então, e essa ideia ela conflita um pouquinho, porque em algumas partes, por exemplo, quando Jesus disse, se a nossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, né, você vai ter problema. Então, várias afirmações que são feitas, se você não perdoar, né, em Mateus fala isso, né, se você não perdoar o seu irmão, também o vosso pai não perdoa. Então, ali no capítulo 5, principalmente, você tem que andar meio assim com muito cuidado, porque ali tem alguns ensinamentos um pouco mais complexos que exigem exatamente um debate um pouco maior sobre essa questão. Beleza, então essa parte do Sermão do Monte, como eu disse, aparece em Lucas, né? E aí o que você tem no capítulo 5 é exatamente Jesus trazendo ali um modelo de felicidade. Os gregos falavam muito sobre essa questão da felicidade, uma felicidade que exatamente não se baseia nos bens materiais, nos prazeres da mesa, prazer da cama, enfim, todas essas questões. Ali Cristo traz uma ideia exatamente de felicidade. Quando ele introduz esse capítulo 5, o escritor Mateus, ele vai usar ali mais ou menos 9 vezes a palavra grega, né, makarioi, né, exatamente a ideia de bem-aventurados, né? E aí exatamente vai usar 8 vezes a palavra makarioi hoi, que é exatamente bem-aventurado os, e aí vai dizer quem são essas pessoas que são bem-aventuradas ali, né? E aí ele vai trazer essa primeira parte, né? O capítulo 5 vale dizer que ele tem 48 versículos. Então ele vai dizer nessa parte aí, bem-aventurados os pobres, e o que vão alcançar esses pobres, né? Vai falar sobre o reino, né? Vai ser alcançado pelo reino. Ele fala também sobre os que choram, né? Onde receberão um consolo. Ele vai falar sobre os mansos, né? Essa ideia dos mansos, ela contrasta muito com aquilo que os próprios judeus talvez esperavam de Jesus, um libertador. Então, o manso, o humilde, o pacificador, são termos que talvez chocariam bastante alguns judeus naquele sentido. Ele fala também sobre os famintos, né? Os sedentos, eles serão saciados. Então, tem toda uma questão. Ele fala sobre os misericordiosos, né? E esses misericordiosos alcançarão misericórdias, que em termos de grego você tem ali a ideia de um chamado passivo divino, né, onde eles não querem repetir o nome de Deus. Ali coloca, eles alcançarão misericórdia, ou seja, Deus os alcançará com misericórdia, basicamente isso. Então, os limpos de coração, né, eles verão a Deus, então, os pacificadores, eles serão chamados filhos de Deus. E a questão dos perseguidos, né, perseguidos, eles vão ter ali uma relação com o reino dos céus. E essa parte de perseguido e caluniado e tal, porque quando você observa, era muito prazeroso alguém morrer defendendo a lei de Moisés, porém, raramente ou quase nunca você vai encontrar um rabino que falava que era bem-aventurado um sujeito que morresse ali defendendo o seu próprio mestre, né, ou a sua palavra ali. Então, esse é um ponto que merece destaque ali no livro de Mateus, aqui no capítulo 5, e a gente trouxe esse ponto aqui importante. Então, beleza, indo aqui diretamente para o capítulo, né, era mais uma introdução. Tem a ideia da bem-aventurança, que é a ideia de uma felicidade plena, né, e aí, quando a gente observa essa parte, o que seria alguém feliz? Talvez alguém rico, alguém famoso, hoje em dia alguém com a visibilidade boa, né, aquela questão da popularidade lá em cima, seria uma pessoa muito, muito feliz, bem-aventurada. O que você encontra aqui, Jesus trazendo uma espécie de segredo para a felicidade, e esse segredo para a felicidade exige ou tem como bênção, né, como resultado, bênção divina, essa bem-aventurança está ligada diretamente às bênçãos divinas, e também uma vida de retidão, né, que vai exatamente desembocar na ideia da humildade, da mansidão, da misericórdia, tudo isso que a gente já comentou até aqui. Então, toda essa parte aqui nós temos essas bem-aventuranças, que é uma espécie de código de ética, ou uma constituição desse reino. E aí, claramente, o que podemos observar ou dizer concernente à ideia de que Jesus estaria falando aqui aos seus discípulos, né? Não necessariamente a multidão, né? Também, talvez não fosse correto dizer que essa multidão estava muito longe a ponto de não ouvir, que a multidão estava ali perto, né? De alguma forma ela conseguia ouvir alguma coisa, então, até mesmo como sugerem alguns comentaristas,
é muito provável que essa multidão estivesse ali ouvindo alguma coisa também. Mas o foco ali, segundo o texto diz, era exatamente os seus discípulos, tá? Então, basicamente isso aí. Aí você tem a parte que vai, essa primeira parte das bem-aventuranças vai desde do versículo 1 ao versículo 12. Aí você tem a parte da responsabilidade do discípulo, que vai do 13 ao 16, onde entra aquela ideia do sal da terra e a luz do mundo, né? Na ideia do sal da terra, né, diz, olha, vós sois o sal da terra. Então, na ideia do reino, existe uma responsabilidade muito grande jogada ali nas costas dos discípulos, dos cristãos, enfim, de qualquer pessoa que fosse envolvida no âmbito do reino, né? E aí eles dizem, vocês são sal, se por acaso o sal vier a perder o sabor, né, para nada mais presta. Então essa parte do sal perder o sabor, disse que perguntaram ao rabino o que podemos fazer, por exemplo, para o sal retornar o sabor caso ele venha a perder-se, né? E o rabino disse, olha, você deve envolvê-lo ou salgá-lo com uma placenta de uma mula, né? Ou seja, como mula dizem que não tem placenta, o que o rabino estava dizendo basicamente é que, ó, não tem como, tá? Então, basicamente isso aí. E aí você tem toda essa parte aqui do sal, a importância do sal. E depois entra a questão também da luz do mundo. Ele vai dizer, olha, você não pode colocar uma vela num local escondido, mas você coloca em cima do velador, e aí todos da casa ali, eles têm luz. Essa parte entra uma questão cultural, né? Na época as casas eram bem diferentes das nossas, em que uma luz era capaz de iluminar toda a casa ali, né? Com poucos cômodos, um cômodo, dois no máximo ali, né? Jesus disse, entra no teu quarto e fecha a porta, né? E também falou que quem estiver em cima no eirado não desça, né? O eirado também era um local que as pessoas andavam em cima, né? Dos telhados ali também. Então, basicamente, essa parte aqui, os pontos principais são esses. Aí você tem a ideia da relação da lei, né? Esse reino, toda essa estrutura relacionada à lei, à justiça e o reino, que vai do versículo 17 ao versículo 20, e ele diz, eu não vim destruir a lei, né, e nem os profetas. Pelo contrário, eu vim exatamente completar a ideia do plerou, né? Eu vim completar a lei, talvez esse seja o significado, o melhor significado, eu vim completar, né? Em Jesus, a lei ela se completa, Jesus não somente a completa, mas a transcende, né? Como diz ali, por exemplo, Romanos 10 e 4, né? A ideia do fim da lei é Cristo, né? Então essa parte aqui basicamente mostra exatamente a relação desse reino, a relação desse rei, a forma como ele interpreta o Antigo Testamento. Então ele dando uma validade aqui ao Antigo Testamento, aquilo que foi feito por Deus no Antigo Testamento. Ele disse, eu não vim revogar, eu vim completar ou cumprir como está nas nossas traduções. E aí, dentro dessa parte ele vai dar um exemplo de, olha, aquele que violar um desses mandamentos, ele vai ser considerado, né, pequeno, né? Aquele que ensinar, né, cumprir, ele vai ser considerado grande nesse reino aqui. Então ele não mandou cancelar tudo ali, mas ele manteve um respeito concernente ao Antigo Testamento. E ele fala, se a nossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, né, são grupos já citados anteriormente, né, e com certeza a gente não vai poder entrar no reino dos céus. Então, a entrada no reino dos céus fala dessa questão de justiça, o que talvez contrariasse um pouco a ideia da salvação lá paulina da graça. Por isso que você tem que ter um cuidado quando vai fazer algumas afirmações concernentes ao capítulo 5 como modelo de salvação. Aí, passando essa fase, ele vai entrar exatamente ali nos porém, né? Vários porém, são 6 porém. Ele vai dizer, vocês ouviram o que foi dito pelos antigos? Sim, ouvimos. Então, ele vai dizer, não matarás, eu porém vos digo. Então, ele vai dizer ali os porém, ele vai dizer mais ou menos 6 porém, né? Ele vai dizer, não matarás, eu porém vos digo. Não é só quem matar que vai ser julgado, mas se você se zangar com o irmão, fizer alguma coisa assim, né? A maldade contra o irmão, pensar alguma coisa, já está complicado. Ele vai dizer, olha, não cometerás adultério, porém vos digo quem olhar para a mulher, né? Já está enrolado também com essa questão. Aí ele vai dizer, olha, vocês ouviram que foi dito que se você vai separar alguma coisa nesse sentido, né? Então dê carta de divórcio, eu porém vos digo, né? Se qualquer que se separar da sua mulher, ele vai expô-la a algum tipo de adultério, né? A repudiada vai cometer adultério. E aí ele vai complicando um pouquinho a questão da situação, né? Então não jurarás também falsamente. Alguns diziam que somente o juramento que fosse atribuído a Deus, né, feito em nome de Deus, eles não poderiam, eles deveriam ser cumpridos. Ele disse, olha, você não deve jurar falsamente, né? Você deve cumprir os seus juramentos. E ele vai falar a questão do olho por olho, eu vi o que foi dito, tal, eu porém vos digo, né? Então, a orar pelos que vos perseguem e tudo mais. Então,
a questão da ética do reino é uma ética muito pesada, né? Então, amarás o teu próximo, vai falar sobre isso também. E para o final ele vai exatamente finalizar na ideia do sede perfeito. Portanto, sede perfeito, como é perfeito vosso Pai. Ele vai dar exatamente os exemplos, ele manda chuva, manda sol para todo mundo, sede perfeito, como perfeito é o vosso Pai. Então, basicamente, esse é o resumo do capítulo 5 de Mateus. Deixe nos comentários aqui o que você considera importante, que deveria exatamente estar aqui nesse comentário, né? Alguma coisa que você julga muito importante no capítulo 5. Basicamente isso aí. Até o próximo capítulo. Valeu, fui!